Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória divina e eterna ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, queridos fiéis, queridos ternureiros, nestes 50 dias nós meditamos os Atos dos Apóstolos, entre Páscoa e Pentecostes. E hoje temos um tema muito atual. Devemos obedecer a Deus ou aos homens? Mas quem são os homens? Deus, às vezes, se não tem um controle, fica uma fantasia, né? Eu me entendo com Deus. Eis então que hoje nós encontramos um texto importantíssimo. Pedro e João tinham curado, em nome de Jesus, um aleijado. Isso criou realmente um alvoroço em toda Jerusalém. Eles foram presos, mas tiveram que soltá-los, porque não fizeram nada de mal. E aí é curioso que por duas vezes, hoje, e depois encontraremos várias vezes, quando falam que ficou cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Também não só Pedro e João, mas também a comunidade toda se sentiu repleta, cheia do Espírito Santo. Então aí vem um problema muito grave. Quando há um conflito entre a hierarquia, Papa e bispos, e o povo que sente um carisma especial, devem obedecer à hierarquia ou devem obedecer a estas inspirações do Espírito Santo? Eis então, meus queridos fiéis, a resposta. Nós cristãos podemos ter as maiores luzes, mas nós devemos submeter o nosso carisma à hierarquia, quer dizer, aos bispos e ao Papa. Bem, meus queridos, eu nunca, nestes 55 anos que estou aqui no Brasil, nunca ouvi pessoas dizendo: eu não concordo com o Papa, eu não concordo com a CNBB, com os bispos. E hoje, frequentemente, encontro pessoas: padre, eu não gosto deste Papa, eu não gosto da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos. O que eu vou dizer? Eu vou responder com toda a visão da história. Quem se coloca contra o Papa, contra os bispos, se coloca contra o mesmo Jesus Cristo, porque ele disse: quem a vos ouve, a mim ouve. Ele deixou os apóstolos para continuar. Pode ser, e nós temos às vezes bispos que, de uma certa forma, desobedeceram também ao Papa, né? E também atualmente. Mas, quando uma pessoa diz: eu não concordo com o que o Papa diz, bem, fosse só um bispo, mas quando fala da CNBB, então, eu vou ler aqui para ser fiel. Muitos me dizem: não concordo com este Papa, não concordo com a CNBB. Mas por que você não concorda? Porque você ouve muito mais as críticas ao Papa e aos bispos, áudio, vídeo que estão circulando por aí, do que o mesmo Papa, mesmo a CNBB. Constantemente eu digo: você ouve o Papa todos os dias, mas você todo dia ouve áudio, críticas, e é por isso que nós temos um grande número que estão influenciados por estas ideias, fazendo a cabecinha do povo. E aí eu uso aquela expressão, né? São um piolho, o piolho que vai pela cabeça dos outros. Então devemos realmente hoje pedir a Deus que esta praga, esta desobediência mesmo,
Quantas pessoas dizem, não, mas eu não critico o Papa, mas eu não concordo com ele. Bem, então, eu vou citar aqui um grande exemplo, tem muitos. Um grande bispo francês chamado Fenelon, e na história da igreja, Helder, você vai encontrá-lo, este grande bispo, ele escreveu e tinha umas ideias não heréticas, mas estava se aproximando já de uma heresia. E o Papa chamou a atenção, olha, você tem que se retratar. E ele, com muita humildade, lá no púlpito da catedral, ele disse, meus queridos, o que eu escrevi hoje, eu quero declarar a todos que obedeço ao Papa, rejeito o que eu escrevi, porque é muito melhor obedecer ao Papa do que as minhas ideias. Então, meus queridos, eu gostaria que hoje todos vocês, ternureiros, orassem para que muitos católicos não percam tempo atrás destes áudios e vídeos que criticam as atitudes do Papa e também da CNBB. A CNBB não é um bispo, representam todos os bispos. Se alguns bispos podem discordar, mas quando a CNBB, que é a união de todos os bispos, faz pronunciamentos, nós temos que seguir. Eu gostaria, assim, que, com toda humildade, peçamos a Deus esta obediência à Igreja, que sempre foi uma característica. Quando nós lemos Lutero e São Francisco, Lutero faz mais uma crítica à Igreja, e São Francisco diz, eu faço a crítica a mim mesmo, não tenho nada o que criticar os outros. A autocrítica, tenho que olhar a minha vida. Peçamos isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.